Olá, eu sou a Luana Silva de Araújo, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação Profissional em Administração do IF Goiano, do campus de Rio Verde. E hoje eu quero apresentar o ProMagestão, uma solução digital desenvolvida para apoiar a organização e a gestão de cooperativas de pequenas organizações. A proposta ela é simples, é transformar a rotina administrativa em processos mais eficientes, integrado e acessível. O ProMagestão ele é uma ferramenta prática para centralizar as informações em um único ambiente digital. Ele permite cadastrar usuários, organizar dados, acompanhar processos e gerenciar diferentes áreas da organização de forma integrada. Então, ele se apresenta em módulos, né? Vou fazer o login aqui. Ele se apresenta em alguns módulos. Então, aqui eu tenho a minha conta, onde eu consigo ver todo o meu perfil, fazer o cadastro dos meus dados, administrar a minha função dentro da organização. Aqui em e-mails eu consigo fazer um envio em massa, salvar um template para fazer um template formal, padrão, para envio para todos os membros cadastrados dentro do sistema. Aqui em chamados, então eu tenho um registro onde aparecem as demandas tecnológicas dessa organização, dessa cooperativa. Então, eu tenho um total de chamados que foi registrado, quantos que estão em abertos, se ele é crítico, não é, se foi concluído. Aqui eu consigo nas ações editar esse chamado, definir a prioridade, se ele foi concluído, se ele está em teste, se ele está aguardando alguma atualização. As notas após concluído o chamado, após concluído aquela necessidade, eu consigo incluir como foi a resolução e ele vai ficar salvo no histórico. Isso ajuda na agilidade, se caso haja problemas recorrentes, eu consigo visualizar como foi feito para solucionar anteriormente. Visto que essas pequenas organizações têm bastante dificuldades tecnológicas, então é uma ferramenta que vai auxiliar bastante. Aqui na parte de secretaria, eu tenho as atas de reuniões. Como funciona nessas atas de reuniões? Então, eu tenho um calendário, que nesse calendário fica registrado os eventos que acontecem no dia, e aqui uma tela de resumos, onde eu tenho o título do que aconteceu na reunião, qual que foi a data, quem fez a última modificação no que foi falado, no histórico dessa ata. E aqui eu consigo editar, então, eu consigo colocar o título da minha reunião, então eles vão conseguir inserir se é um alinhamento das diretorias, se é uma assembleia geral, o que foi conversado, o que foi decidido, o conteúdo dessa ata fica descrito nesse documento. E aqui os históricos de alteração para, se caso foi concluído ou quiser acompanhar as ações dentro da descrição, eu consigo saber quem foi a última pessoa que fez a alteração dentro dessa ata registrada. Então, aqui eu tenho um resumo, eu consigo registrar mais de 10 atas, e visualizar aqui na lista mais de 10 atas por vez. Na parte de marketing também vem um calendário, onde eu consigo cadastrar as datas, os eventos, que para desenvolver a arte, a metodologia de divulgação, como que vai ser feito, a ferramenta. Aqui também eu tenho uma tabela resumo, onde eu tenho o título da campanha, né, do post, a descrição dessa campanha, quem que solicitou e quais vão ser as ações. Aqui eu também consigo editar para chegar nesse título, na descrição, qual que vai ser a estratégia utilizada desse conteúdo, se ele vai ser digital, se eu vou fazer ele físico, se vão ter folders. Aqui o conteúdo que vai ser descrito nessa divulgação e eu consigo enviar para revisão, que vai ficar aguardando a aprovação da presidente, a aprovação de um membro supremo da diretoria e salvar essa divulgação.
Então, aqui eu também consigo ver um painel resumindo o que foi aprovado, concluída, o que está aguardando aprovação em laranjadinho. Se a revisão é necessária, ela fica em vermelho. E o que está só planejada e não tem data ainda marcada. Aqui, quando enviado para aprovação, eu consigo revisar. Se caso não aprovado, a pessoa responsável por essa aprovação pode escrever aqui no feedback o que será necessário para as aprovações. Voltando então aqui nos módulos, em manutenção. Ativos e operadores. Eu consigo cadastrar quais são os meus ativos. Em novo ativo aqui eu consigo colocar o nome do ativo, se é um caminhão, um maquinário, a descrição detalhada, então alguma observação, e se ele está ativo ou inativo. Voltando aqui também, eu consigo cadastrar quais são os meus operadores que eu consigo colocar o nome do operador, o documento oficial dele e também se ele está ativo ou inativo, se ele está operante ou não. Esses dados de ativo e operadores vão ser importantes para a gente fazer o fechamento na parte de pagamentos e acompanhamentos da utilização desses ativos da organização. Então, após cadastrado, eu consigo vir aqui em operações e cadastrar uma operação. Então, daqueles operadores cadastrados, eu consigo selecionar o nome dele, qual que é o ativo que esse operador operou, né? Qual o caminhão, ou a pá, ou o equipamento, a data que aconteceu essa operação, o valor por hora a ser pago por esse operador. Aqui no orímetro, que hora que se iniciou, que hora que finalizou, se houve deslocamento, esse aqui é opcional colocar para o gestor fazer a subtração ou adição de valores, caso a distância seja longa, então a saída, né, e a chegada desse deslocamento. E aqui alguma observação, caso haja alguma particularidade nessa operação. E após preenchido, eu consigo salvar e ele vai para o meu banco de dados. Registrado meus ativos e meus operadores, a operação realizada naquele dia, eu consigo ir para o meu fechamento. No meu fechamento aqui, então, eu tenho as horas trabalhadas, né? A soma das horas trabalhadas, a receita bruta total, qual que é o valor acumulado de todas essas operações. Aqui eu tenho uma tabela resumo, que eu tenho o nome do operador, as horas de cada operador e a receita que gerou para cada operador. Aqui no detalhamento completo, então, eu consigo ver o valor que foi cobrado por hora, quantas horas, na descrição da observação, o que foi o serviço realizado por esse operador. E assim fica mais fácil de fazer a gestão e a prestação de contas desses ativos. Aqui eu consigo imprimir esse relatório e fica mais fácil de enviar para uma reunião ou para contabilidade. Voltando então aqui na parte de compras e contratos, nós temos em contratos um painel inicial onde eu tenho o título do meu contrato, a situação dele, se ele está ativo, se ele está regular, irregular, a data do que se iniciou o contrato, a previsão de entrega, caso seja um contrato de entrega de produtos, a data que finaliza esse meu contrato, o valor que veio contratual. Então, eu tenho um painel onde cada janela eu consigo visualizar um contrato ativo, inativo, regular ou irregular. Para adicionar um contrato novo, eu venho em novo contrato e vou inserir todas as informações pertinentes. Aqui no detalhamento do contrato, algo muito interessante que eu consigo incluir todas as minutas, eu consigo incluir então todas as exigências contratuais para acompanhar. Na vigência e regularidade, eu consigo informar se esse contrato ele está ativo ou inativo e se a situação administrativa dele está regular ou irregular, se toda a documentação está ok, se esse contrato está em vigência, se eu estou atendendo todas as exigências. Aqui também eu consigo visualizar no dashboard uma visão geral destes contratos. Então, quantos contratos que eu tenho ao todo?
qual o custo, né, desses contratos, qual que foi o valor de venda, ou que entrou dentro desses contratos, o que eu espero dele. E aqui eu consigo acompanhar por gráficos visuais essas demandas. Aqui vem uma tabelinha interessante que eu consigo visualizar de forma prática qual que é o contrato, qual que é o código dele, qual que é o tipo, né, dele, qual o status, a situação, a data de vigência, a data que se iniciou, qual o custo, qual o valor que veio desse contrato e qual o valor de venda. Então, é um resumo de todas as informações que foram inseridas na inserção deste contrato. Aqui eu também consigo separar por dias para ficar mais fácil a rastreabilidade por mês. Aqui, voltando na gestão financeira, então, nós temos a tesouraria. Na tesouraria, eu consigo inicialmente ter um painel geral, onde eu vou ter todas as minhas saídas do mês registradas no mês, todas as minhas entradas registradas, o balanço, então, as minhas entradas menos as minhas saídas, e o meu saldo atual de caixa. Aqui eu consigo selecionar por mês, para ficar mais fácil a prestação de contas, e uma tabelinha onde eu tenho esse resumo, onde eu tenho a descrição, a data, o valor que foi inserido, se é uma entrada ou uma saída, se foi pago, se está pendente, se foi confirmado ou não. E aqui em ações eu consigo editar. Caso estava pendente ou uma transação que era para ser confirmada, eu consigo mudar o status. Aqui em nova transação, eu consigo inserir se é uma entrada para o caixa, se é uma saída do caixa, qual é o título, né, dessa que vai acontecer, essa transação financeira, alguma observação extra dessa transação, o valor e a data que vai ser realizada. A transação sendo confirmada, eu flego e consigo salvar e ele vai direto para o meu fluxo de caixa. Aqui em caixinhas são projetos individuais, então são reservas que vão ser realizadas e precisa de um controle financeiro a par do meu controle de caixa geral. Então eu consigo ter aqui uma descrição. A minha caixinha é para quê? Para compra de um carro ou a parcela de um carro. Então, se é para um carro, eu preciso de uma reserva de R$ 3.000. Como que está o progresso dessa minha caixinha? Então, aqui eu consigo editar, mudar a minha meta financeira, mudar o que eu preciso, a descrição do motivo. E aqui em nova caixinha, então, eu vou inserir esse meu novo depósito, essa minha nova meta e a descrição dela. Aqui em resgatar, eu consigo retirar dinheiro desse caixinha e levar para o caixa geral. Ou guardar tirar do caixa geral e colocar na minha reservinha, no meu caixinha, para chegar naquela meta do que eu preciso alcançar. Em agendamentos, eu consigo agendar uma despesa futura ou uma entrada futura do meu caixa. Então, eu consigo agendar uma conta de água, uma conta de luz, são despesas já fixas que acontecem em uma frequência fixa e eu consigo colocar aqui e ir acompanhando. Então, a descrição do que vai ser feito, essa entrada ou saída, qual que é o valor dela, o tipo, justamente se é entrada ou saída, a frequência, se ela é mensal, diária, qual vai ser a próxima vez que ela vai ser executada, né? Então, ela foi executada no mês de março, vai ser executada agora, já em abril. O status dela e as ações. Aqui eu consigo editar também. Então, se ela ainda continua ativa, eu deixo flaggado. Se ela não existe mais, eu desmarco e salvo. Aqui em novo agendamento, eu vou selecionar se é uma entrada ou se é uma saída. A descrição curta, qual que é o título dessa conta. A observação, se existe alguma particularidade. O valor. Na frequência eu consigo flagar. Aqui em personalizado eu consigo colocar quais são as datas que vai acontecer e quais serão os intervalos de dias que acontecerá nesse personalizado. Em recursos humanos, obrigada, e esse foi o nosso Pro Mais Gestão.